Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje nós vamos explorar um tema fascinante da transferência de calor, que é o método da capacitância global para solucionar problemas de condução transiente. Nosso grupo é composto pelo João Lucas, Leonardo Boventura, Letícia Cristina, Luana Gabriela, Luciana de Oliveira e Maria Clara Vasconcelos. No problema de condução transiente, geralmente nós temos um sólido quente que é subitamente resfriado ao ser imerso em um fluido de menor temperatura. Dada essa situação, nós podemos aplicar o método da capacitância global, assumindo que a temperatura do sólido é uniforme espacialmente durante todo o processo. Isso implica a análise e nos permite aplicar um balanço de energia global no sólido, representado pela fórmula na tela. Nessa fórmula, AS é a área superficial, T infinito é a temperatura ambiente, ρ é a massa específica, C é o calor específico, V é o volume e T é o tempo. Resolvendo-se as equações 1 com as devidas condições de contorno, nós temos essa equação onde o TI é a temperatura no instante zero. Mais à frente será apresentada a solução dessas equações. Bom, chegamos até aqui para falar justamente do H, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção. Essa é uma função de difícil estimativa porque ela depende de diversas variáveis e, diante desse cenário, o nosso principal objetivo é determinar experimentalmente este H, ou seja, o coeficiente de transferência convectiva de calor de corpos submersos, considerando o regime transiente e utilizando o método da capacitância global. Nesse exemplo, nós utilizaremos corpos de provas de cobre com diferentes geometrias, e a partir da medição da temperatura dos corpos ao longo do tempo, serão realizados os cálculos necessários. No experimento, os materiais utilizados foram dois corpos de prova de cobre no formato esférico e cilindro, uma estufa, representada pela imagem ao lado, um cronômetro, voltímetro, paquímetro e um termômetro. Vale ressaltar que cada corpo de prova possui termopares, que com o auxílio de um voltímetro é possível determinar sua temperatura dentro da estufa ao passar do tempo. Para a realização do nosso experimento, nós vamos utilizar dois corpos de prova, um deles esférico e um deles cilíndrico. Ambos esses corpos de prova serão de cobre. E aqui nós podemos ver a aferição tanto do diâmetro quanto da largura do corpo de prova cilíndrico. E essa aferição da temperatura ela vai ser realizada através do multímetro. Ele vai ser acoplado na parte superior do corpo de prova para medir tanto a temperatura dentro da estufa quanto a temperatura do corpo de prova em si. Então, nós podemos ver a retirada do corpo de prova cilíndrico. E essa temperatura ela vai ser medida de 2 em 2 minutos durante um período de 20 minutos, até se ter aproximadamente 10 valores de temperatura. Aqui nós podemos ver tanto a aferição da temperatura no tempo e nós registramos os resultados. Agora falando um pouco sobre os cálculos, né? Após a coleta de dados, foi possível plotar um gráfico de -ln de θ sobre θi pelo tempo. Lembrando, né, que θ é a diferença entre a temperatura do ar dentro da estufa menos a temperatura do sólido em um dado instante, e o θi é igual à temperatura do fluido, né, menos a temperatura ambiente. Foram plotados dois gráficos, um para um cilindro e um para a esfera, e ambos foram linearizados, como a gente pode ver aqui. Para o cálculo do coeficiente de convecção, foi utilizada a seguinte fórmula, em que m é a inclinação da reta, o Cp e o ρ são o calor específico e a densidade do cobre, e o V e A são o volume e a área do corpo de prova. As propriedades, né, o ρ e o Cp, foram avaliadas na temperatura média, que é a média, né, entre a temperatura inicial e final do corpo de prova. E substituindo os valores na fórmula, a gente encontra que o coeficiente convectivo para o cilindro foi igual a 8,62 e o para a esfera foi igual a 19,43. Em seguida, foi necessário verificar, né, se a hipótese de que o BO é menor do que 0,1 ela foi satisfeita para ambos os ensaios. Então, a gente calculou, né, para o cilindro e para a esfera, e a gente conferiu que a hipótese é satisfeita.
Para o cálculo da quantidade de calor trocada por convecção entre o corpo de prova e o ar transcorridos 10 minutos da colocação do corpo dentro da estufa, foi utilizada essa forma. E aqui, substituindo os valores, a gente encontra que o cilindro ele trocou 2.500 joules e que a esfera trocou 6.800. Além disso, com o intuito de comparar os resultados, o coeficiente de transferência convectiva de calor foi calculado através das correlações para a convecção natural. O primeiro passo foi calcular a temperatura de filme, que é a média entre a temperatura do ar da estufa e a temperatura inicial do corpo de prova, e essa é a temperatura utilizada para avaliar as propriedades do fluido. Também foi calculado o coeficiente de expansão térmica, ou beta, e para o cálculo, foi considerado que o fluido se comporta como um gás ideal. E por fim, também foi calculado o número de Rayleigh. A correlação utilizada para o cilindro foi essa, que aparece na tela, que o Nusselt médio é igual a C vezes Rayleigh elevado a N. E isolando o coeficiente médio, a gente tem essa fórmula abaixo. O C e o N são números tabelados, Consultando a tabela 9.2 de acordo com o número de Rayleigh, a gente encontrou esses valores. E substituindo tudo na fórmula do coeficiente convectivo médio, a gente encontra um valor de 7,55, que é minimamente próximo do valor encontrado pelo método da capacitância global de 8,62. Em seguida, o mesmo procedimento foi repetido para a esfera, então foi calculado a temperatura de filme, o beta e o número de Rayleigh. Mas o que difere é a correlação utilizada, que o número de Nusselt médio é igual a essa fórmula aqui. E ela tem uma faixa de validade que é respeitada pelo problema. Isolando o coeficiente convectivo médio da correlação, a gente encontra essa equação e substituindo pelos valores, a gente consegue calcular e encontra um valor de 8,43 watt por Kelvin vezes metro quadrado, que difere bastante do valor encontrado através do método da capacitância global, que foi de 19,43. Fazendo uma análise crítica dos resultados desse trabalho, precisamos antes relembrar que a prática realizada visou estudar a condução transiente por meio do método da capacitância global, com foco principal na determinação do coeficiente convectivo. Além disso, comparou-se essa abordagem com o valor encontrado para esse coeficiente, utilizando as correlações para a convecção natural. Os resultados obtidos revelaram discrepâncias significativas entre ambos coeficientes de convecção. A notável diferença entre os valores de H calculados por meio do método da capacitância global e da transferência de calor por convecção natural indica a presença de fatores não considerados ou subestimados em uma das abordagens. Possíveis causas incluem erros experimentais, como na sincronização entre o tempo e a medição de temperatura, além do próprio erro embutido nos cálculos para o método da capacitância global, nos quais assume-se uma temperatura uniforme ao longo do projeto. Objeto, o que talvez, devido a fatores como o volume e a geometria, não seja uma aproximação tão válida. Desvios no cálculo da convecção natural também podem existir, visto que eles são feitos por meio de uma correlação que talvez não contemple todos os parâmetros relevantes para a prática realizada. Dessa forma, pode-se afirmar que o maior desvio na análise foi utilizando a esfera como corpo de prova, o que sugere que os erros experimentais e os erros das aproximações matemáticas consideradas impactam mais em seu resultado final do que no caso do cilindro. Dessa forma, como recomendações para minimizar a diferença encontrada entre os resultados, é essencial investigar e compreender as fontes específicas da diferença entre eles, para aprimorar a precisão das análises térmicas. É recomendável também a incorporação de uma instrumentação mais avançada, como sensores de temperatura distribuídos, contribuindo para a melhoria da precisão nas análises térmicas. O método da capacitância global é um método simples e conveniente que pode ser utilizado na solução de problemas transientes de aquecimento e de resfriamento. Aqui nós usamos ele para encontrar os valores dos coeficientes de transferência convectiva, o H, dos corpos de prova, ambos de cobre, mas de geometrias diferentes. Foi uma esfera e um cilindro. Entretanto, nós encontramos valores diferentes de H, pelo método da capacitância global e por correlações para a convecção natural. Isso pode ocorrer devido a erros experimentais, como tempo, medição da temperatura,
e também o próprio erro de cálculo presente no método da capacitância global. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção.